Eu gostaria de destacar que a opção 3, validar, que é levar a oferta para o grupo ou canal, ela não se aplica a esse canal hoje em dia, porque o canal ele é novo, ele tem um vídeo, ele não tem visibilidade. E o grupo, ele também é novo, não tem ninguém ainda dentro dele. Então, nesse caso, a 3, ela não se encaixa para nós implementarmos neste momento. E é bom que você registre isso, para que as próximas propostas você já traga com essa análise. Ele já anotou aqui, importante, anotado. E você tem razão. Vou registrar isso como regra, para eu não repetir. Esse canal não nasceu de um plano de conteúdo. Ele nasceu da ideia da criação de uma IA do zero e da documentação, de documentar a criação de um negócio digital também do zero. Nessa gravação, eu mostro a criação de uma oferta usando a IA. Então você viu que aquele comentário ele registrou para não repetir a proposta daquela forma. A proposta ela tem que ver adaptada ao momento atual do canal, ao momento atual que estamos. Por isso esse trabalho constante de educar. É um trabalho de educar. Dizer, olha, essa proposta é boa, mas ela não se encaixa no nosso perfil agora, por causa disso, 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 disso. Então não traga propostas mais desse tipo. E ele vai aprendendo e vai registrando. Eu tenho 695 livros, sendo que em torno de 300 são os mais úteis para o negócio. E ele buscou nesses livros, conteúdo que tinha a ver com criação de produto. E com base nesses livros, depois de ler, analisar, ele criou uma skill que é de criar produtos. Eu não lembro se foi a skill agora, não lembro agora se é a skill ou se virou um agente, mas foi criado. Eu acho que é uma skill. É só dizer, eu trago 2 ou 3 opções de produto de entrada. Via criar produto. Tá bom? Vamos ver aqui. Criar produto. Não, aqui. Vamos ver se ela está como skill aqui. Criar produto, ó. Ela é uma skill. Tem que entregar um primeiro funcionário IA que roda no que o aluno já tem. Então ele já percebeu que ele fez a proposta inicial desse funcionário de IA funcionando com WhatsApp e eu mostrei para ele os custos. Então agora ele já analisou, ele já está vindo com uma outra proposta, uma melhoria. Um primeiro funcionário de IA que roda no que o aluno já tem. Então vamos analisar. Pode ser que a gente nem aprove isso. Mas vamos analisar. Cloud Code mais Obsidian, do onboard sem empilhar assinatura nova. Antes das opções, uma verdade que muda a régua. Antiguru, para você decidir com clareza. Tá. Esse antiguru é uma regra que eu já estabeleci de que esse canal é um canal em que nós estamos documentando e que nós não vamos usar a linguagem do guru, porque isso já está queimado. Essa é a ideia. O piso de custo é o Cloud, $20 por mês, que é a assinatura Pro do Cloud, necessário para rodar o Cloud Code. E o canal grátis já ensina a montar. O erro do robô de WhatsApp foi empilhar Go High Level mais ferramenta, mais meta em cima disso. Ou seja, foi empilhar vários cursos. Ele está querendo empilhar agora só um, que é o Cloud Code. Logo, o critério real do entry, da entrada, ele está falando o produto de entrada. Ele está criando um produto de entrada. Ele já criou uma escada de valor, segundo as ideias do Russell Brunson, e agora ele está querendo personalizar o produto de entrada. Logo, o critério real de entrada é não adicionar nenhuma assinatura nova além do cloud. Ok. O Go High Level entra só depois. O Go High Level entra só depois. Ok, entendido. Na mentoria, quando o aluno já está convencido. Sim,
é uma outra etapa da escada de valor. É um outro produto. Isso até melhora a escada. Confirmando, melhora a escada. O entry, que é a entrada, prova valor com custo quase zero. O mid introduz o Go High Level. Então você tem produto inicial, produto de meio e produto final. No produto inicial você pode ter produtos que são gratuitos. Por exemplo, nesse primeiro vídeo que já está lá no YouTube, está sendo disponibilizado uma aplicação feita com inteligência artificial que responde as 4 perguntas do livro Dot-Com Secrets, perdão, do Russell Brunson. E nessas 4 perguntas, você consegue, através delas, criar um plano de negócio, para qualquer tipo de negócio. Isso está sendo entregado gratuitamente. Claro que para o cliente, para mim vai ter um custo. Cada vez que alguém entra lá e usa a ferramenta, claro que eu vou ter um custo com isso. Mas a ideia é entregar algo gratuito. E isso já foi feito, desde o primeiro vídeo. Então nós já temos um produto de entrada que ele é gratuito. Terão outros, claro. Com esses livros, a gente vai criar várias aplicações desses livros que serão produtos de entrada. Só que agora ele está criando um produto de entrada também, em que já tem um custo para o cliente. Ou seja, o cliente vai avançando nessa escada e vai resolvendo problemas dele. O mid introduz o Go High Level. Peraí, eu me perdi aqui onde eu estava. O entry, a entrada, prova valor com custo quase zero, que seria o Cloud Code. E o produto de meio vai introduzir o Go High Level, que tem um custo maior. Com isso, 3 opções de produto de entrada. Você percebe que eu estou trabalhando para mim, mas estou documentando todo o trabalho que está sendo feito. Tem coisa que não vai aparecer aqui, mas no geral, quando eu estiver trabalhando, eu vou ligar a câmera, eu vou estar com o microfone e vou documentando. Se isso não for útil, depois eu jogo fora. Mas se tiver coisas úteis aí a gente vai usando. Isso vai ser o início desse canal. Se depois as pessoas forem entrando no grupo gratuito, que também é um produto de entrada gratuito, e forem pedindo coisas, aí a gente vai implementando aqui para novos vídeos. Então tá, com isso, 3 opções de produto de entrada. Opção A, seu primeiro funcionário de IA, kit mais implantação guiada leve. É o que ele está recomendando aqui. Transformação de tenho um negócio, mas faço tudo na mão e acho que IA não é para mim. Vai transformar para tenho um funcionário de IA trabalhando para mim em dias, que escreve meus posts, anúncios e respostas a clientes. Ok. Mecanismo único. O primeiro funcionário. Veja que para construir tudo isso aqui, na hora que construiu a skill, ele buscou lá nos livros. Ele analisou os livros e foi criando para essa skill, que é a habilidade, para essa habilidade, essas informações. Mecanismo único. O primeiro funcionário. Você instala a cozinha e recebe um funcionário pronto, uma skill. Mais um guia curto para colocá-lo para rodar no seu negócio. Com a voz e o jeito do Teco. Nova oportunidade. Não é curso, não é agência. É um funcionário instalado que produz no primeiro dia. Ok, interessante por enquanto. Veja que muito do que a gente está trabalhando aqui, do que está sendo registrado, do que está sendo documentado, pode ser que nem vire realmente isso, que a gente depois altere, mas essa documentação é até para isso, para mostrar que tem um vídeo lá dizendo que foi feito dessa forma, mas que hoje não está, então mostrando os erros, onde haverão as alterações, os erros que existirem, as mudanças que forem feitas, isso tudo a gente vai documentando. Essa forma de documentar, ela é útil para qualquer pessoa que vá fazer algo semelhante. Então é só para mostrar como a gente está documentando desde o zero. Ok. Então mecanismo único, já falamos, que é o primeiro funcionário. Entregáveis. Uma skill pronta, tá? Ela escreve para você.
Guia de implantação. Isso aqui, às vezes, eu tô tendo que ler mais de uma vez, porque eu tô lendo pela primeira vez. Eu tô abrindo aqui para trabalhar para mim, mas eu tô documentando. Então, por isso, às vezes, eu vou repetir, eu vou ler devagar, eu vou voltar. Normal. Então, vai lá, entregáveis. Uma skill pronto, que ela escreve para você. Mais guia de implantação em vídeo. Ou uma call coletiva. Mais guia de implantação de vídeo. Guia de implantação em vídeo, tá? Ou uma call coletiva. Ok, entendi. Mais o setup. Acesso vitalício, uma compra. Ok, esse é o entregável. Custo recorrente, só o cloud. Zero go high level, zero WhatsApp, zero custo com a meta. Preço, no Brasil. Ele está propondo o preço para esse produto, que é um produto de entrada. De 97 a 297. À vista no Pix, ou em 3 vezes. Ou seja, ele se encaixa num low ticket de verdade. Como a gente está falando de funis, haverão alguns vídeos que a gente vai trabalhar toda essa parte conceitual, que é importante para o marketing digital. Então, algumas partes de funis a gente pode trabalhar, como a gente tem toda essa quantidade de livros, a gente vai analisar esses livros com o fim de criar vídeos, comparações entre livros. Essa é a ideia. Tá, low ticket de verdade. Contras honestos. Depende dele ter o Cloud Coach. Então, o que há de negativo aqui, contrário, né? Nessa proposta. Depende dele ter o Cloud Code montado. O onboard grátis precisa cobrir bem isso. O que ele está dizendo aqui, que eu estou entendendo, não é só o Cloud Code. Ele vai ter que ter uma versão nossa daquilo que a gente fez, até onde a gente fez, e um onboard para ele montar. Porque muita coisa do que a gente vai entregar com esse sistema é para que a pessoa não precise ela criar. Então, todo esse trabalho de criação, de bater cabeça, de errar, de consertar, a gente está fazendo, mas a gente vai entregar isso porque nem todo mundo quer ter esse trabalho de ficar criando um sistema. E veja que eu não sou programador, né? É a própria inteligência artificial que está ajudando a criar o próprio sistema. Eu estou propondo mudanças, alterações, e com essas análises a gente vai criando. Então, preço, tá? Contras. Depende dele ter o Cloud Code montado, ok, é a nossa versão, né? Ali tá o onboard grátis, precisa cobrir bem isso, ou seja, a gente tem que ter um onboard que a pessoa consiga instalar aquilo, entender e começar a usar, tá? Um funcionário é valor estreito. Tem que escolher um cujo UAU seja óbvio. Conteúdo, ou seja, para cada pessoa que vai baixar o sistema e adaptar para a área que ela queira, o que eu estou entendendo aqui, ele está dizendo o seguinte: nós temos que ter um funcionário interessante. Mas eu estou pensando aqui, para cada tipo de atividade, pode ser que exista um funcionário interessante. Ele está querendo propor um que seja interessante para várias pessoas. Um funcionário é valor estreito. Tem que escolher um cujo UAU seja óbvio. Então, um de conteúdo, um de copy, costuma ser os mais viscerais, né? Ou seja, costumam ser os mais úteis. Eu vejo que é ao vivo, eu desliguei uma ligação aqui. Realmente a gente está documentando. Opção B. Então nós passamos pela opção A, ser o primeiro funcionário de A, kit mais implantação guiada, que é o que ele recomenda. Mas tem a opção B, que pode ser que a gente decida por essa. Opção B, receita pronta. Modelo 100% self-service. Transformação de minha cabeça e meu negócio são uma bagunça. Copio o modelo que o Teco usa. Então, a transformação vai ser: a minha cabeça e meu negócio são uma bagunça, e eu vou transformar isso copiando o modelo que o Teco usa e mudei no meu negócio, ou seja, adaptei para o meu negócio. Ou, em vez de adaptei aqui, o mudei pode ser, desculpa, não é mudei, é rodei. E rodei ele no meu negócio, ou seja, vai copiar o modelo e vai rodar o negócio. Mecanismo único, receita pronta. Então, lá atrás, mecanismo único era o primeiro funcionário. Aqui o mecanismo único é receita pronta. Um modelo template,
que ele instala sozinho com um vídeo guia. Produto digital puro. Ok. Entregáveis. O modelo, mais vídeo de instalação sem mentoria. Ok. Custo recorrente. Só o cloud. O mais barato de entregar. Então o custo vai ser o mesmo da proposta A. Da opção A. Preço. Aqui o preço é menor. De 47 a 97 à vista. Por que o preço é menor aqui? Porque aqui nós estamos, na opção A, a gente está entregando muito mais. O que a gente está entregando aqui não é só um negócio pronto, você pega e usa. Ali nós vamos ensinar, nós vamos ter que fazer uma adaptação. O trabalho ali é muito maior. Ok, está correto. Contras. O mais arriscado pro Avatar. Ele já foi queimado por complexidade. Sozinho pode travar e não terminar. Primeira experiência. Tá. Você viu que quando ele falou aqui, ó, sem mentoria, por isso que ele está dizendo aqui, ó, sozinho pode travar e não terminar. Primeira experiência. Ou seja, a primeira experiência ruim mata a confiança pro próximo nível, que é um produto de meio. Vende fácil. Nós estamos oferecendo um produto mais barato. Ele está dizendo, vende fácil, mas entrega um resultado mais difícil. Porque não vai ter um trabalho de acompanhamento como o anterior, como a opção A. Ok, vamos para a opção C. Sprint do primeiro funcionário. Turma curta ao vivo. Transformação. Mesma da A, mas em uma semana, com o Teco te guiando ao vivo, você sai com um funcionário rodando. Ok? Mecanismo único. Sprint do primeiro funcionário. Turma pequena, 1 a 2 encontros, todo mundo sai com o funcionário no ar. 3. Entregáveis. A skill, os encontros ao vivo gravados, mais acompanhamento da turma. Então aqui o acompanhamento, pelo que eu estou entendendo, não é individual. Acompanhamento da turma. 4. Custo recorrente. Só o cloud. Então o mesmo custo aqui, só o cloud. Preço. 197 a 497 por turma. Pela análise do valor, que está maior que a opção A, então eu retiro o que eu disse. Então esse acompanhamento aqui, claro que vai ser um acompanhamento maior, para justificar o valor aqui. Vai ter um trabalho de construção, mostrar como ele vai sair com esse funcionário rodando e um acompanhamento. Ok. Contras honestos. Consome seu tempo ao vivo. Limita a escala. Mas é ótimo para validar e ter os primeiros depoimentos. Exige juntar gente por turma. Escassez genuína. Vagas, ou seja, escassez de vagas. Sai de graça aqui. Tá? A opção C, para ser bem franco, ela é mais difícil para a gente agora. A gente está começando. Para a gente ter uma turma, a gente teria que promover isso e atrair pessoas. Que não é o que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo, criando vídeo, colocando no YouTube e não está promovendo. Então, a opção C, eu vejo como a opção que a gente vai eliminar agora aqui. Minha recomendação. Expert, não solistar. Opção A. E se quiser garantir uma vitória com prova social no início, rode as primeiras turmas no formato C. Sim, mas a C eu acredito que não dá para ser feita agora. Mais para frente, quando tiver pessoas num grupo, ok. Para colher depoimentos e ajustar o guia. Tá. Ele está dizendo que a C ela seria melhor, porque você conseguiria ter pessoas que tiveram sucesso naquilo. Isso aqui, pelo que eu estou entendendo, é como se fosse um desafio, a implementação de um desafio. E a pessoa sai com uma vitória, e aí você consegue depoimento, que é útil para as próximas vendas. Aliás, que é útil não, que é essencial para as próximas vendas, principalmente no Brasil. A B sozinha eu evitaria, como entrada. O avatar queimado por complexidade
precisa de orientação para ter a primeira vitória. Modelo self-service vira comprei e travei. Tá. A B nós já vimos que ela era um valor bem menor, que o valor ficou menor porque limitou o acompanhamento, né? A ajuda a quem adquiriu ali o sistema. Adquiriu, eu falo na forma de, pode ser até gratuitamente, mas você entregou, mas você não ajudou a implementar, às vezes não adianta nada. Tá. Onde isso encaixa na escala grátis? Onde isso encaixa, perdão, onde isso encaixa na escada? Grátis mais grupo, perdão, grátis, canal mais grupo. Entrada A, mentoria de implantação, no caso MIDI, aí entra o Go High Level. O que eu estou entendendo é o seguinte, a opção A, ela vai levar a mentoria de implantação que seria o produto de meio. Então, por isso que ele está indicando o A, porque o A gera uma continuidade, que pode ser esse próximo produto, que é o produto de meio, que é uma mentoria paga, para adaptar o sistema, para personalizar o sistema para aquela pessoa, para aquele negócio dela. Mentoria de implantação, e depois você pode até ampliar para um produto premium, que aí com custo maior e com uma entrega maior para essa pessoa. Que te atrai mais? Escolhe uma ou me diz o que ajustar, que eu fecho o produto de entrada nítido e já reforjo a oferta da cozinha, que já tem lá no nosso segundo cérebro a oferta que ele fez inicialmente, que eu recusei, ou seja, ele vai alterar dependendo dessa decisão aqui. Em cima dele, tá? Criar a oferta, agora puxa o produto à cozinha primeiro. Tá, vou ler de novo aqui. E já reforja a oferta da cozinha em cima dele, o que é da decisão. A criar oferta, o criar oferta agora puxa o produto à cozinha primeiro. Ou seja, a gente está criando o primeiro produto, que é o próprio sistema cozinha. Bom, pela análise que nós fizemos aqui, eu concordo com a recomendação que seria a opção A. Vamos de opção A. Pronto, enviei. É claro que agora que vai ser detalhado isso, a gente pode mudar algumas coisas e pode até alterar totalmente isso. Então, isso é normal em qualquer negócio. Você tem uma ideia, você vai melhorando, você vai implementando, muitas vezes você volta e às vezes pega até o outro caminho que você tinha eliminado. Isso é normal. Tá, ele está trabalhando aqui, ele com certeza está fazendo as alterações, analisando as alterações, e aí ele vai lá no Obsidian, no nosso segundo cérebro, vai fazer as alterações necessárias lá. Podemos até puxar aqui para ver se ele já está mexendo lá. Vamos ver aqui, se preparando a cozinha, se tem alguma coisa nova aqui. Skills, recursos, produto, princípios, plano de construção de skill, plano de auto-melhoria, plano de arquitetura aqui, de arquitetura do sistema, os especialistas, oferta cozinha aqui. Aqui está a oferta, né? Se ele estiver alterando aqui, ele provavelmente vai alterar aqui. Tá? Você viu que a oferta, ela foi criada 2 dias atrás aqui. Gerado por aqui. Eu falo 2 dias atrás, e é porque, como a gente tem negócio, a gente não está o tempo todo mexendo com isso, né? São nos intervalos do tempo que a gente tem. Gerado pela skill, cria oferta. Ok, tá. Veja que ele mostra aqui os livros, ó. Ele usou 6 livros aqui para criar a oferta. Na verdade, para criar a skill, ó. Skill, criar a oferta. Ok, tá o avatar aqui. Correção. Veja que o sistema, ele vai criar segundo o seu avatar, segundo o seu mercado, o seu tipo de cliente. Correções. Tá? Vamos ver se... ele está fazendo uma pergunta aqui. Ok, ó, ele está mexendo lá no Obsidian. Você viu que é agora que ele está mexendo na oferta. Lá naquele documento que a gente estava olhando aqui. Essas alterações, elas são tão rápidas que a gente muitas vezes não percebe que eles são muito ágeis para fazer essas alterações.
Você percebe porque você já leu o anterior e tá vendo que a decisão que você acabou de tomar aparece agora lá. Então tá aqui, lá, ele já fez a alteração. Enquanto a gente estava mexendo, ele já fez a alteração. Travado e registrado. Produto de entrada definido. Seu primeiro funcionário de IA, o escrevedor. Ok. Por enquanto é isso que nós temos. Transformação. A transformação eu travo, eu perco tempo, horas para escrever, e agora a transformação tem um funcionário de IA que escreve para mim, na minha voz, em poucos dias. Você tá vendo? A gente vai entregar um funcionário. Cada skill, o trabalho da construção das skills, ele se fundamenta no seguinte: você pega as funções de um negócio e para cada função daquela que você vai especificar, você vai criar uma skill. Claro que cada função, ela se divide em outras funções. É isso que eu estou falando. Você vai dividir, vai fazer todo o procedimento e vai criar. Só que com a inteligência artificial que nós temos hoje, esse trabalho, ele fica simples. Porque você dá ao funcionário, fala assim, eu quero que substitua o copywriter. A própria inteligência artificial, ela vai dividir as funções e ela vai saber quais skills ela vai criar para cada função. Então, aquele trabalho que a gente teria de criar manuais, procedimentos para um negócio, por exemplo, quando você tem um funcionário novo que entra para mostrar as funções as funções internas, né? Como funciona aquilo internamente para aquele funcionário que veio para aquela função. Normalmente você tinha manuais que eram feitos por nós mesmos. Você parava, analisava a função, anotava e ia criando os manuais. Agora a gente não precisa mais fazer isso. A inteligência artificial, ela faz isso. Ela pode fazer com informações que você leve a ela, ou ela pode fazer com as informações que ela já tem, que estão na internet, de outras várias empresas já fizeram. Então esse trabalho hoje em dia é muito simples, mas para criar as skills ou os agentes, o trabalho é dizer qual é a função, ou às vezes nem isso. É dizer, olha, eu quero que você crie skills e agentes para cada função do tipo de negócio tal. E ele já vai criar. Então hoje está tudo muito mais simples. Por isso que é importante usar a inteligência artificial hoje em dia. Tá, o mecanismo... ok, nós vimos que é um funcionário, um agente que vai escrever. E aí você pensa, mas vai escrever? É porque em qualquer empresa, a gente precisa de alguém que escreva. Em qualquer empresa. Você vai escrever o quê? Pode escrever um e-mail, você pode escrever um WhatsApp. Você tem um monte de coisa que a gente pode escrever. Um comunicado para alguém. Tem um monte de coisa. Então, realmente eu acho que a escolha está sendo boa. Claro que não pode ser só um funcionário desse tipo. A gente vai ter que entregar esse sistema com vários funcionários. Ok. Mecanismo, custo recorrente, só o cloud. Que ele já tem, ok. Zero Go High Level WhatsApp, isso que nós já lemos, ele está só documentando de novo, passando o critério. Tá. Preço sugerido, 97 a 297 pelo Pix, ou em 3 vezes. Falta confirmar, ó, você confirma, falta confirmar. Às vezes eu posso dizer, não, eu quero só no Pix. Ok. Encaixe na escada, o que não é bom para o Brasil. No Brasil, normalmente o parcelamento ele é útil. Encaixe na escada. Grátis, canal mais grupo. Encaixe na escada, grátis, canal mais grupo. Este entry, encaixe na escada, grátis. Canal mais grupo, ok. Essa entrada, esse produto entry, que é o produto de entrada. Mentoria de implantação, aí entra o Go High Level, que seria o produto premium. Tá? Ok. Documentado, hein? Olha, aqui que eu comecei falando agora sobre ter um recibo daquilo que ele fez e onde que ele colocou a informação, ele já marcou aqui, ó, documentado em preparando o Teco Figueiredo a cozinha, produto à cozinha. Então, não era aquele documento que a gente estava analisando, a gente estava analisando oferta à cozinha. Então ele criou um outro documento lá que se chama produto à cozinha. Seção 8, mais escada, mais changelog, ou seja, a alteração de hoje. Próximo, reforjar.
a oferta cozinha em cima desse produto de entrada. A atual era pré-produto. A criar oferta vai puxar o produto definido e montar nova oportunidade. Mais equação de valor, mais Godfather, preço, bônus, garantia. Então, o que ele está mostrando aqui são os próximos passos aqui. Oportunidade, tá lá. Para eu reforjar bem feito, preciso de duas coisas que são só suas. Antiguru, não inverto o que você não topa honrar, ok? Ele está dizendo que eu tenho que tomar decisões aqui, tá? Que ele já me trouxe propostas que eu chamei de antiguru, eu chamei de guru, proposta guru, mas que para ele já não era antiguru. E eu personalizei e falei que aquilo era guru. Então eu entendo que ele está dizendo aqui é que isso aqui eu vou ter que decidir, entendeu? Porque às vezes a proposta dele, mesmo seguindo a ideia de antiguru, eu ainda acho que é guru. Preço, parcelas de entrada. Confortável para você? Tá, o que ele está me perguntando é o preço e as parcelas de entrada se são confortáveis para mim. Minha sugestão, 97 à vista. Ou 3 vezes de 77. Baixo o suficiente para ser, sim, fácil. Alto o suficiente para ter um compromisso. Isso aqui é importante. Muitas vezes a gente entrega algo gratuito e por ser gratuito, com um valor muito pequeno, tipo R$10, R$19, R$20, R$29, e a pessoa acaba pagando aquilo, mas porque é fácil você gastar R$30, por exemplo. Mas não tem o compromisso realmente de implementar aquilo. Aí ela começa a enxergar trabalho naquilo, e claro que tem trabalho, óbvio que tem trabalho. Então o que ele está dizendo aqui é, ele nem é muito alto, ele nem é muito baixo, para gerar um compromisso de realmente a pessoa implementar isso. Que é importante, porque se você vende algo que a pessoa não implementa, na verdade é um cliente que não teve sucesso. Que não vai gerar outros. Novos, né? Garantia. Que você topa cumprir de verdade. Minha sugestão forte. Ligada a resultado. Não só devolvo o dinheiro. Se em 7 dias você não tiver o escrevedor rodando no seu negócio, eu te ajudo pessoalmente até ter. Ou devolvo. Você honra essa. Isso é legal, eu gostei dessa, porque muitas vezes é fácil você falar assim, eu devolvo. Mas muitas vezes a pessoa adquiriu, ela não quer, ela quer devolver se não tiver outra solução. Mas se você vai lá e ajuda a implementar, para ela é o que ela queria. Se ela adquiriu é porque ela queria aquilo implementado. Então vale muito mais do que uma garantia de eu devolvo. Você honra essa? Tá. Vamos pegar aqui, me responde essas duas. Me responde essas duas. Ou manda ajustar. Ok. Que eu reforjo a oferta inteira agora. Se preferir, eu já reforjo com essas sugestões marcadas como a confirmar. É só dizer, manda. Tá, ok. Então nós vamos pegar aqui e eu vou confirmar as duas. Lembra que isso pode ser alterado depois. Então vou confirmar as duas. Confirmo as duas, a 1 e a 2. Tá. Vamos ver lá na cozinha. Ele falou que tem um documento produto. Lá dentro de a cozinha, produto a cozinha. Produto a cozinha. Estou olhando em outra tela, mas eu vou trazer para cá. Olha lá. Fechado 97 ou 377. Garantia de 7 dias. Ligada a resultado. Rodando o eu te ajudo até rodar ou devolvo, tá? Vou acionar a oferta. Então ele está alterando isso lá naquele documento que a gente estava lendo aquela hora, que é a oferta. Para forjar a oferta, ok? Em cima do produto definido, nesses termos. Então, você veja que a gente está documentando desde o início, desde a criação do produto. Então, o objetivo desse canal é exatamente esse. E também não importa se alguém vai pegar isso, vai copiar, não importa com isso. A gente sabe que o copiar nunca é a mesma coisa. A pessoa vai adaptar para outras coisas, vai fazer, não importa. E a vantagem da internet é exatamente isso. É exatamente a gente ter acesso a informações que dão novas ideias para gente e para a gente criar outras coisas.
Para isso que existe aqui. A grande vantagem da internet está aí, exatamente. Quantas ideias você já teve, eu já tive, olhando vídeos ou lendo um livro? Faz parte, é isso. Ok? Agora, Marco, eu podia, como eu disse, ter marcado aqui o bypass, mas eu estou indo devagar para vocês verem como é que é o processo normal. Normalmente é assim que a gente começa fazendo. Você vai chegar no bypass quando você tiver confiança. Eu já tenho confiança, mas eu estou indo devagar aqui porque está sendo gravado. Agora, Marco, a oferta, você vê que esse vídeo ele vai do jeito que ele tá, com um monte de erro. Na hora que eu gaguejei, que eu tive que repetir, que eu reli, não importa. O objetivo aqui não é entregar algo perfeito. Pode ser que lá no futuro a gente faça isso de uma outra forma, mas hoje a forma que dá para fazer com menos trabalho é isso. Agora marco a oferta cozinha como sendo a do MIDI e linko com a de entrada. Princípio 10. Cada oferta no seu lugar. Oferta de entrada, entry, forjada e salva. Que é essencial. Oferta. Seu primeiro funcionário, de IA, o escrevedor. Nova oportunidade, você já tentou agência, dependência, guru. O guru de IA, prompt mágico que não vira nada. Então, aqui ele está escrevendo já para o avatar específico que nós temos. Essa questão do avatar, só você saber, lá naquele produto que a gente disponibilizou gratuitamente, que é aquela IA que responde as 4 perguntas, ajuda você a responder as 4 perguntas do Russell Brunson, é que vai gerar aqui, uma delas é que vai gerar o avatar, ou seja, o seu cliente. Uma delas vai criar para você, conforme as suas respostas, as perguntas que tem sobre isso, qual seria o seu avatar. Ok, nova oportunidade. Tá. 1,40 a mais consegue ter a IA escrevendo por ele, de verdade, sem ser técnico e sem assinar mais nada, desde que receba um funcionário pronto e instale com orientação. Ok. Promessa. O funcionário de IA que escreve seus posts, anúncios e respostas na sua voz, tá? Instalado com você em poucos dias, rodando no que você já tem. Ok, essa é a promessa. Stack. O escrevedor é skill, mas a stack daquilo que nós vamos entregar, é isso que eu estou entendendo. O escrevedor é skill, mas o guia de implementação em vídeo, ok? Veja que provavelmente ele vai gerar esse roteiro de vídeo aqui, tá? Depois. Ou na sequência, não sei como é que vai aparecer aqui. Mais bônus. E bônus, o que ele está colocando aqui? O pacote de ganchos que o Teco usa. Mas orientação via canal. Tá? Não entendi muito bem o que é isso, mas depois a gente vai ver o que é. E se tiver que alterar, a gente altera. Mais orientação via canal. Tá. A orientação via canal, ok. Godfather. 197 à vista ou 377. Garantia real, 7 dias rodando, ou te ajudo pessoalmente até rodar o devolvo, tá? Escassez genuína, vagas por turno no formato sprint, ok. Deixa eu só ouvir um barulho aqui no WhatsApp. Deixa eu só verificar aqui. Que às vezes é coisa da empresa. Aí, vamos lá. Equação de valor. Para de travar na escrita. Vê o Teco usando, prova. Equação de valor. Para de travar na escrita, entendi. Vê o Teco usando como prova, ok. Primeiro conteúdo na primeira semana, entendi, ok. Sem código e sem custo recorrente novo. Ok. Antiguru. Por que é antiguru? É o que ele vai dizer aqui. 0 número mágico, ok. Promete o funcionário, mas a primeira vitória, não dinheiro. Aqui está dizendo que normalmente o guru promete dinheiro. Encaixe na escada. Grátis, que é o canal mais grupo. Na sequência da escada, próximo degrau, o produto de entrada, que é esse entre de 197. O próximo degrau da escada, mentoria de implantação, que é o produto de e-mail.
onde entra o Go High Level, e o próximo degrau seria um produto premium. Interessante que a gente está falando eu falei agora sobre escada, mas a visão mais atual, porque o livro do Russell Brunson, Doctrine Secrets, ele é de 2015. Então, hoje, muita gente entende que não dá para você ter essa ideia fixa da escada como em 2015. Isso já foi alterado, porque a ideia inicial era que você entrava num ponto, normalmente no gratuito, e você ia subindo os degraus, onde cada degrau, o consumidor, o cliente, ele paga mais um valor para resolver um problema maior que você vai resolvendo situações para ele, e por estar atendendo é que você vai atendendo outros problemas, é que você vai cobrindo mais. Quando eu falo atendendo outros problemas, muitas vezes é o fato de você até implementar tudo. Porque se eu implemento tudo, eu resolvo o problema dele de ter até funcionário fazendo isso. Tem que treinar funcionário para fazer isso. Então, voltando à escada de valor que eu comecei a falar, a visão mais atual é que a escada ela não é rígida. Ela não é uma linha em que você vai degrau por degrau. Você pode ter um produto de entrada aqui que ele é gratuito, e esse cliente, esse lead, ele em vez de ir para o próximo degrau, ele queira pular para o produto premium. Porque cada cliente ele entra em um estado de necessidade que ele pode querer. Ele pode entrar num estado em que ele não conhece nada sobre isso e que ele vai querer seguir uma linha, que é essa escada, uma etapa após a outra, para construir esse conhecimento que ele não tem. Mas você pode ter um cliente que entrou no gratuito, com o gratuito ele se interessou, mas ele tem conhecimento, informação, que ele não precisa ir para o próximo degrau, para o próximo, ele já queira pular direto para um produto de e-mail, ou um produto premium, que é o high ticket, por exemplo. Então, fala-se hoje em rede muito mais do que em escada de valor. Em uma rede de valor ou em uma constelação de valor. É como se você tivesse vários pontos, várias estrelas, vários pontos onde você pode ir de um ponto ao outro sem seguir uma linha, que é uma escada, degrau por degrau. Você pode ir pulando esses pontos. À medida que você vai conhecendo aquela empresa, aquele negócio. Vamos dar um exemplo. Se você for comprar um iPhone, por exemplo, você não precisa ir no produto mais simples. Por exemplo, você pode comprar o iPhone mais top. Mas tem gente que vai querer comprar só o fone de ouvido e não vai querer o iPhone. Então, imagina se isso fosse uma escada rígida. Primeiro você compra um produto mais barato dela, que seria um fone de ouvido, por exemplo. E aí você vai subir nessa escada até chegar no top, que nem é o iPhone, mas que você teria que passar essas etapas. Normalmente, lá em 2015, elas estavam ligadas, porque era um funil, onde você entrava aqui, a próxima oferta era essa, do próximo degrau, e depois era essa. E não vinha a oferta lá, que você às vezes poderia estar mais interessada, que é a mais top, porque ele te levava nesse caminho. Aí aos poucos foi mudando. Aí em vez de ser uma linha, começou a gerar opções de analisar o estado em que aquele lead entrou, aquele cliente entrou, e aí para oferecer para ele a opção que realmente encaixa no nível que ele está. Essa é a ideia. Tá, falamos aqui da oferta, já concordamos. Antiguru, já falamos encaixe na escada, falamos do encaixe da escada, ok? Preparando, aqui ele está mostrando onde que está o documento, ó, onde que foi documentado em a cozinha, primeiro, ó, preparando, Teco Figueiredo, a cozinha, oferta, entrada, primeiro funcionário, então ele já criou mais esse documento lá. Produto a cozinha, seção 8, ele está mostrando que ele alterou a seção 8 desse documento, produto da cozinha, e marcada como a do MID.
e linkada. Então, esse documento, oferta cozinha, ele marcou como a do MIDI linkada. Vamos abrir esses documentos para a gente dar uma olhada rapidinho. Tá? Agora, oferta de entrada do negócio, tem produto, mas oferta nítidos. Sem o custo recorrente que travava, que foi aquela ideia inicial que a gente abortou. Próximos passos naturais, você escolhe. Ok. Então, ele já está dando as opções aqui para os próximos passos. Só vamos abrir rapidamente aqui e eu vou parar essa gravação aqui, porque senão ela vai ficar muito grande. E aí depois a gente continua gravando, mas em outros arquivos. Pode ser que a gente coloque ela assim, sem cortes, ou pode ser que a gente gere alguns cortes para ficar mais interessante. Agora a porta de entrada do negócio. Tá. O que ele está propondo? Vamos ler logo aqui, antes de abrir esses documentos. Criar funil, ok? Construir o funil VSL, IVSL, né? Que vende essa entrada. E ele colocou aqui, era a próxima skill da fila. Nós temos um cronograma que foi criado para ir criando as skills à medida que vai lendo os livros. Os livros já estão selecionados, mas à medida que vai lendo e produzindo com a leitura dos livros a skill. Copy. E quando eu falei em leitura dos livros, eu tenho que incluir uma coisa, não é só a leitura dos livros. Ele analisa os livros, como tem livros que são antigos, além disso, ele busca na internet o que esses autores alteraram daquela época que criaram o livro para hoje, o que eles mudaram na implementação disso, e busca também outras implementações por outras pessoas da área que fizeram interessantes adaptações daquele livro, mas que implementaram aquilo que é o conteúdo do livro, né? Então ela não se baseia, essa análise aqui para criar uma skill, ela não se baseia só nas informações do livro. São as informações do livro e as informações atualizadas de hoje na internet, e além disso, elas são adaptadas para o Brasil atual. Tá? Criar funil, tá ok? Ok. 2. Então, os próximos caminhos aqui que nós podemos buscar. Copy. A página de vendas, mais e-mail, WhatsApp, tu entre via copywriter. Tá? O copywriter, vamos ver aqui, ele está como skill ou ele está como agente? Copywriter é agente, ó. Validar. Então, nós temos o caminho de criar o funil, o caminho de criar a copy, o caminho de validar. Levar a oferta para o grupo, para o canal, e medir interesse antes de construir o funil. E aí ele coloca aqui que isso vem do Noah Kagan, do livro, né? Autor de livro. Que seria uma forma de validar com sinal real, que é interessante isso aqui. Levar a oferta para o grupo ou canal. O problema aqui, para gente, para nós que estamos iniciando, o nosso caso específico aqui, já que a gente está documentando desde o início, é que tem a ideia do grupo, tem a ideia do canal, mas não tem movimento ainda. Porque a gente não está promovendo isso. A gente vai colocar os vídeos lá e deixa que o YouTube vai promover à medida que as pessoas... Quer dizer, nós até podemos começar a promover, mas não agora, depois de um tempo. O que eu estou dizendo é que, por enquanto, é tudo orgânico. Minha recomendação, a gente não tem interesse em fazer nada com pressa aqui, porque a gente está aprendendo. Minha recomendação, 3 e 1. 3. Minha recomendação, 3. Será que é das 3, 1? Das 3, 1. Valida o interesse com a oferta na mão. Valida o interesse com a oferta na mão. Que seria o criar funil de IVSL. E agora eu vou dizer que a gente vai optar pela 1. E depois a gente vai, na sequência, fazer a copy. Mas não vou nem falar da copy, deixa ele colocar isso no cronograma. Aliás, vou dizer para colocar no cronograma. Coloque no cronograma que a opção 2, copy, ela virá depois da opção 1, criar funil VSL. É isso que nós vamos escolher agora, a opção 1. Vamos enviar isso aqui. Ele está fazendo análise daquele primeiro comentário
que eu fiz. Vamos ver o que ele vai responder aqui. Enquanto isso, que às vezes ele responde bem rápido, eu ia colocar aqueles arquivos aqui pra gente dar uma olhada rapidinha. Vamos lá. Vamos ver se ele não respondeu. Vamos olhar aqui. Então tem o produto da cozinha, né? Produto da cozinha, definição de item, tudo definido. Transformação de X para Y, mecanismo. Coisas que a gente já leu, mas agora mais bem definidas. A escada de valor, aqui, grátis, entrada low, mid núcleo hoje, premium, comunidade, aqui. Depois, eu vou passar bem rápido, depois, se for necessário, a gente fala desses pontos aqui com mais detalhe. Eu estou achando que vai ficar muito comprido esse vídeo. Escopo. Ok. A equação de valor, a validação, decisões que dependem do teco, olha lá, preço, isso que já foi definido, né? Mecanismo de escassez. Aqui eu vou comentar com ele que isso aqui já era para estar alterado, ou não sei se como a gente escolheu agora, não, acho que isso aqui já era para estar alterado. Isso é uma coisa que ontem eu estava trabalhando, que toda vez que a gente fizer tomar uma decisão e alterar um desses documentos aqui, aquela decisão imediatamente tem que gerar alteração automática. E pelo que eu estou vendo, aqui não aconteceu. Tem que trabalhar melhor isso no sistema. Conversando. Produto de entrada. Seu primeiro funcionário já, ok? Próximo passo. Changelog. Além disso, ele alterou a oferta. Até que esse foi o que ele criou também. Oferta de entrada, primeiro funcionário. Oferta, seu primeiro funcionário de IA. Escrevedor. Tá aqui. Nova oportunidade. Veículo velho que falhou. Big domínio. A criação única que fecha, tá? Promessa, pitch. Equação de valor, a stack, os entregáveis, mais valor. Podfather, que tem a ver com preço aqui, né? Estrutura comercial. Preço confirmado. Olha, veja que aqui ele já confirmou que o preço foi confirmado, mas ele não alterou lá em produto da cozinha, que é o que nós estávamos aqui. Isso aqui já era para ele ter, ó. Decisões que dependem. Já foi. Essas decisões já foram tomadas aqui. Então, oferta, ok, pá. Cuidado antiguru, changelog relacionado. Além disso, ele falou da oferta aqui. Aqui ele já alterou, ó. A oferta da cozinha degrau mid, mentoria de implantação. Essa etapa mid, gerado skill. Nova oportunidade. Veículo velho que falhou, big domínio, a crença única que fecha. Ok. Depois eu vou analisar com cuidado num outro vídeo isso aqui. Promessa. Equação de valor. Stack entregável. Ok. Podfather. Sua afiliada. Então aqui ele está tratando já do próximo produto, que é o de meio, produto mais caro. Que, claro, precisa de mais definições, mas já está começando a criar as definições. Encaixe na escada, tá? Cuidado. Beleza. Você vê que ele está criando um funil, né? Por causa da skill que foi criada. Veja que se eu colocar aqui no bypass, eu acho que ele já vai assumir a partir de agora, pode ser que ainda não, mas ele vai terminar. Ele não vai mais me perguntar. Porque as perguntas que estão sendo feitas agora é para acessar documentos. Ok. Vou parar aqui a gravação. Se você está começando um negócio do zero ou pensa em começar, entra no grupo gratuito, ó, aí no link. Lá toda semana eu mostro a documentação de como construir um negócio do zero. Como eu estou construindo do zero. E pode ser que seja útil para você. Esse é um grupo que você pode entrar e sair a hora que você quiser.